Guarde esta frase: o sucesso da auriculoterapia depende da primeira consulta. Para você obter sucesso, ela começa na primeira conversa que você tem com o seu paciente. E por quê? Porque a hora que o seu paciente chegou para fazer o tratamento dele, para conhecer você, ele vai contar, ele vai relatar tudo que ele está acontecendo, tudo que ele está buscando de melhoria, e por isso é tão importante você escutá-lo. Então nessa hora, gente, pega um papel, uma caneta ou a sua ficha e anote tudo que ele está te dizendo. É nessa hora que você não pode olhar para o celular, que você não pode nem ter um celular perto de você. Você tem que mostrar que você está realmente preocupado com ele, que você quer saber o que está acontecendo. Anote tudo o que ele está te falando. E aí, você já começa a estruturar o seu planejamento. E por isso essa primeira conversa é tão importante. Porque ali, baseado na informação que ele está te passando, é que você vai estruturar o seu planejamento, o seu tratamento, que pontos você vai usar. É baseado no que ele está te falando. E aí também você começa a perceber tudo aquilo que ele não te falou e que você tem que investigar. Por isso a sequência de perguntas é importante. Você tem que saber, por exemplo, se ele está tomando medicamento, quais medicamentos ele está tomando, por quanto tempo e o que isso interfere na auriculoterapia. Você sabia que tem medicamentos, por exemplo, como anti-inflamatórios, que podem interferir no resultado do seu tratamento? Então, todas essas informações vão fazer, compor aí a ficha desse paciente. Por isso que a ficha de anamnese é importante, porque ali você escreve, relata e registra todas essas informações. É nessa hora que você precisa saber, por exemplo, se ele dorme bem, se ele está tendo hábitos corretos, se ele fuma, se ele, o peso que ele tem, a altura. Por quê? Para saber se ele está dentro de um padrão, por exemplo, se ele está acima do peso, abaixo do peso. Quais as queixas? Ah, eu tenho dor. Quando começa essa dor? O que desencadeia? Há quanto tempo ele está com esse problema? Quantos tratamentos ele já buscou e não teve resultado? Se ele quer perder peso, você tem que mensurar. Por isso, todos os diagnósticos, toda a parte de critérios de avaliação são importantes nesse momento. Se ele está acima do peso, quanto ele está acima do peso? Se ele fuma, por exemplo, que também é uma outra interferente importante para você, quantos cigarros ele está fumando? Ele está buscando ficar livre desse vício ou não? Entenderam a importância da primeira consulta? O intestino funciona? Como é funcionar para ele? Vai quantas vezes ao banheiro? E as emoções, gente? As emoções são a base muitas vezes. Nós sabemos que as emoções desencadeiam os nossos problemas. Então, qual emoção é que mais prevalece no dia a dia? Se ele vive uma vida extremamente agitada ou extremamente parada, se ele está em início de depressão. Por isso também muitas vezes o teu paciente não fala que está com depressão, mas a partir do momento que ele diz os medicamentos que ele está tomando, depois você pode investigar esses medicamentos e saber quais efeitos colaterais. Um exemplo bem prático para vocês: você sabia que o paciente que está tomando um antihipertensivo, por exemplo, ele desencadeia, um dos efeitos colaterais de alguns dos medicamentos é zumbido ou cãibras. E aí ele chega para você com a queixa de cãibras e você vai lá e faz o ponto para cãibra. Só que o que está causando isso é o medicamento e é uma doença de base, que é a hipertensão. Então olha que situação que a gente às vezes não está atento. Por isso os efeitos colaterais dos medicamentos que os pacientes tomam muitas vezes fazem a diferença aí no nosso tratamento e vai fazer a diferença no nosso sucesso, em ter resultado. O que o paciente está buscando? Resultado. E é isso que você precisa fornecer. Mas você só vai dar resultado para ele se ele for claro com você na primeira consulta. E você também tem que ser muito claro com o seu paciente. Ele está disposto a mudar os seus hábitos? Ele está disposto a fazer alterações no seu dia, na sua alimentação, na sua rotina? Porque, gente, uma coisa é muito certa: a doença não acontece assim. Ela não acontece de um dia para a noite, num piscar de olhos ou num estalar de dedos. Ela vem de um processo, ela vem de hábitos, ela vem daquilo que nós estamos fazendo de errado na nossa vida.
trabalho em excesso, dormir pouco, bebida, cigarro, alimentação, fast food, tudo isto faz com que nós adoecemos. Então é o nosso emocional associado aos hábitos. E aí nós temos que verificar se o nosso paciente está disposto a mudar isso também. A auriculoterapia não é magia. A gente sempre fala isso. Por quê? Porque se eu tenho um terreno fértil, se eu tenho uma pessoa que faz exercício, se alimenta bem, as chances da auriculoterapia ter resultado é muito maior. E é nisso que você tem que basear aí e ter a sua ficha de anamnese. Por isso ela é importante. Outro fato importantíssimo é que nessa primeira consulta, você tem que chegar para o paciente e falar o que você está planejando. Se o caso dele, por exemplo, vai demandar muitas consultas ou poucas. Isso também é importante você conversar com ele. Sabe por quê? Uma pergunta que muitos me fazem é assim: Elirane, o meu paciente ficou bem, teve um ótimo resultado na primeira consulta e não voltou mais. E aí? Como é que eu faço para ele voltar para as consultas? Gente, ótimo que ele teve resultado. Só que isso foi uma falha na tua primeira consulta. Por quê? Na primeira consulta você já tem que falar para ele, ser claro que você está conduzindo um tratamento. E ao contrário também é verdade, gente. Alguns falam assim: eu não tive resultado e daí o paciente não voltou mais, porque ele espera que na primeira sessão ele tenha resultado e não é assim. Aí, por isso, essa primeira consulta, você tem que ser claro com o seu paciente e mostrar para ele: olha, pode ser que na primeira sessão você já tenha melhoras, mas isso não quer dizer que vai permanecer, que essa melhora vai ser mantida. Então, você precisa fazer pelo menos mais uma ou duas consultas, fechando um total de 3 aí para você ter um equilíbrio maior e a gente ter certeza que você está indo bem e resolveu. Ao mesmo tempo, você tem que avisá-lo: olha, pode ser que uma sessão só não seja suficiente para você, que você não obtenha melhoras. E aí o que nós temos que buscar? Nós temos que buscar que o paciente tenha clareza disso. Olha, quantos anos ou quanto tempo você está buscando o tratamento e não está tendo solução. Olha quantos anos você está tomando medicamento e não está tendo resposta. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou equilibrando você primeiro com a auriculoterapia. Então, você vai precisar de mais sessões. Então, vamos fazer aí uma média de 5 sessões e vamos ver como você está. Por isso é importante, se ele tem dor, gente, você mensurar essa dor de 0 a 10, para que ele coloque numa classificação para ele qual a pior dor que ele já sentiu, e aí ele vai mensurar o momento que ele está presente naquela hora, porque senão depois ele esquece. Quantas vezes, gente, eu atender um paciente que está com problema no ombro ou problema em outras partes do corpo, e aí eu pergunto: e agora, como é que você está? Nossa, piorei muito. E daí você vai buscar: mas piorou como assim? Você falou que estava melhor? Não, a dor no ombro não, essa aí já passou, agora eu tô com gastrite. Quer dizer, eu passei mal a semana, mas não por causa da minha queixa principal. Por isso a importância da anamnese. Então, foca na anamnese, foca em você fazer todo o diagnóstico do seu paciente mensurado, peso, saber exatamente o peso, saber quantos cigarros, saber qual a doença que ele tem, investigar mais os medicamentos, os efeitos colaterais dos medicamentos, para você conseguir estruturar um planejamento correto de pontos baseado nos sintomas e nos problemas que o seu paciente vem trazendo, certo? Então, fundamental, recordando com você, para ter sucesso na aurículo precisa ter uma primeira consulta de qualidade, saber escutar o seu paciente, saber direcionar essas perguntas e ainda alertá-lo que ele está buscando um tratamento e que requer dele engajamento. Ele tem que aderir ao tratamento junto com você. A auriculoterapia não é magia. Você precisa de engajamento, você precisa que o paciente esteja disposto a mudar o que fez com que ele trouxesse ele até aquele momento em estado de doença. Você quer levar ele para um estado de saúde. Como é que nós fazemos isso? Auriculoterapia e mudança de hábitos.